Mecânica quântica. Propagação de energia. Este será um vídeo de transição. Para entendermos alguns conceitos que veremos nas lições seguintes, é necessário conhecer alguns aspectos importantes sobre a composição energética do microcosmo. Vamos nos aprofundar nesses pequenos aspectos que ficaram pendentes na primeira parte e que nos servirão para conectar todo este mundo da energia etérica com os temas espirituais que estamos introduzindo. Com este vídeo, unicamente pretendo dar a conhecer certos aspectos relevantes que fazem parte de um tema muito extenso. Recordemos que estas são lições espirituais básicas. No vídeo anterior, chegamos a um ponto onde se formavam as analfas. Lembramos que as diferentes combinações de analfas originam novas formas de energia. Como a energia se propaga? Para que a propagação da energia ocorra, as analfas começam a se curvar formando novas estruturas chamadas anéis análficos. Quando 12 anéis análficos se unem entre si, eles dão origem a uma estrutura tubular ou em uma forma de mangueira e, devido ao seu formato, produz-se uma sucção por uma extremidade e expulsão na outra. Isto irá gerar uma corrente que irá prender marcins, de nível radial plasma, e mertaneros, de carmine, de nível eletrônico. De tal forma que, a partir da união de 12 anéis análficos, será formada uma estrutura denominada seção de Fastém. Aqui vemos o corte longitudinal de um Fastém, onde aparecem os marcins, que, devido ao seu grande campo elétrico de 256 unidades, produz uma distensão das paredes. E também encontramos o mertanero de carmine, origem de toda a vida e onde surgem os pensamentos. Devido a esta estrutura chamada Fastém, é como a energia se propaga. Quando uma seção de Fastém captura a unidade de marcin e mertanero de carmine no mesmo número, uma distribuição simétrica destas cargas uniforme é produzida, formando secções retilíneas. Estas seções são unidas, dando origem à linha elétrica Fastém negativo ou do ar negativa. Esta linha do ar tem o formato de um zigue-zague e apresenta coloração azul devido à sua velocidade de vibração interna, que varia de 626 milésimos a 1,21 megaciclos por spin. Esta forma de zigue-zague é sua representação simbólica. Quando uma seção de Fastém captura unidades de marcin, que dão origem à composição energética do amor, e unidades de mertanero de carmine, que dão origem a pensamentos de forma ímpar, ocorrerá uma distribuição assimétrica. De modo que dentro das paredes de cada seção, uma curvatura será produzida e quando essas curvaturas se unem, elas produzem um conduto em forma de uma mangueira helicoidal ao redor, chamada de linha elétrica Coulomb, também conhecida como curva positiva ou curva vital. Esta curva positiva tem uma coloração vermelha devido à sua velocidade de vibração interna, entre 1 milésimo e 625 milésimos de megaciclos por spin. Esta forma helicoidal é sua representação simbólica. Por meio dessas linhas elétricas, ocorre a propagação da energia, que viaja dos reinos etéricos para o plano das formas e vice-versa. É por meio dessas magníficas formas de energia que fluem as formas de pensamento presentes no ambiente e em nós, por onde flui a energia vital do corpo e da alma. Essas formas de energia são aquelas que interconectam nossos veículos inferiores com os superiores e por meio das quais temos uma conexão direta com as energias mais elevadas do ser superior.
Essas linhas do ar e Kuali transportam todas aquelas energias superiores que são aplicadas em uma sessão de cura energética, transportando partículas de essência eletrônica e radial para o paciente, curando diretamente suas emoções, pensamentos, memórias etéricas e, finalmente, seu corpo físico. Eles podem ser visualizados como milhões e milhões de fios finos de luz que passam por cada partícula de nossa composição. Eles estão em todos os ambientes, em cada parte manifestada e não manifestada da existência. Para onde quer que o pensamento seja dirigido, haverá milhões de linhas de força do ar e Kuali, transportando a energia desses pensamentos. As diferentes combinações dessas linhas carregam diferentes qualidades de energia. Existe outro tipo de linhas chamadas curvas de ressonância únicas, também conhecidas como linhas harmônicas de atração neutra. Da interação dessas três energias, a neutra, a positiva ou Kuali e a negativa ou do ar, origina-se o princípio da trilogia da energia universal. Em síntese, temos então que a energia trina é constituída por energia de nêutrons de ação neutra e seu símbolo é a letra N. A energia do ar, carregada negativamente, e seu símbolo é um triângulo. E a energia Kuali, carregada positivamente, e seu símbolo é uma forma helicoidal. Tabela de eletricidades ou essências elétricas. Lembremos que existem 6 tipos de eletricidade que se originam das diferentes combinações de miríadas. No entanto, nem todas essas energias partônicas se unem umas às outras da mesma maneira. Muitos deles estão soltos e se combinam de maneiras diferentes para originar novas formas de energia. A combinação dessas pequenas linhas recebe o nome de essências partônicas ou linhas elétricas, surgindo assim as 7 eletricidades ou essências básicas. A cada uma das essências básicas correspondem certas características. Por exemplo, Ial é a essência da eletricidade nêutron. Seu símbolo é uma letra N. Tem ação neutra ou isolante, ou seja, é responsável pela neutralização, e sua união ocorre em equilíbrio paralelo. É composto por 9 milhões de miríadas. Seu valor correspondente ou valência é 3. Tem vibração de 0,75 inframicrovolts e emite a cor branca, e tem estreita relação com o elemento cálcio. Cat é o nome da essência do segundo tipo de eletricidade. Seu nome é Dunkuali e é composta por uma dupla carga negativa. Por isso, seu símbolo é formado pelo sinal positivo 2 vezes. Tem ação térmica e sua união ocorre em ressonância. Quando milhares e milhares de Dunkuali se confrontam, eles produzem a emanação do raio rosa do amor divino. Para este vídeo não ficar muito extenso, deixo a tabela com os valores completos para aqueles que desejam analisá-lo em toda a sua extensão. Desejo também ressaltar que a cada uma das essências elétricas corresponde uma determinada cor, como branco, vermelho, azul, verde, amarelo, ouro rubi e violeta. Cada uma está relacionada com um elemento em particular, entre os quais encontramos cálcio, carbono, cloro, sódio, nitrogênio, potássio e água. Além disso, cada uma dessas essências elétricas tem uma ação específica e produz resultados diferentes dependendo do seu campo de aplicação.
Por exemplo, em planetas do quarto grau evolutivo, a energia Dum do ar é usada para produzir luz sem emitir calor, e a energia Dum Kuali é usada para produzir calor sem emanação de luz. Quando nos juntamos a uma infinidade de linhas de energia Quêmio, a energia ouro-rubi surge, de amor, harmonia, paz, tranquilidade e equilíbrio. Encontramos a energia Kun presente na força da gravidade exercida pela Terra sobre os corpos e que dentro da física é chamada de peso. O planeta atrai para o seu centro todos os corpos que estão em sua superfície em virtude da força da gravidade ou energia Kun. Por exemplo, as naves extraterrestres podem, em um determinado momento, por meio de mecanismos específicos, alterar a polaridade dessa força, ou seja, exercer uma energia do tipo Quêmio, ou contrária à força atrativa planetária. Ao equilibrar essas duas forças, a nave fica suspensa no ar, sem peso. E se você quiser subir, basta acionar mais intensidade a energia Quêmio, e são imediatamente rechaçados pela força da gravidade da Terra, como se caíssem para cima, mas a velocidades impressionantes. Existe também um sétimo tipo de eletricidade, que é uma combinação de 2 dos 6 anteriores, elétron mais nêutron, cuja essência se chama Kar, e sua ação é pulsante ou vital. Quando essas energias se unem em tensões de -9 e +6, elas produzem um Vidyukikar, ou seja, formam uma partícula que será a geradora da vida humana. A energia Kar atua em níveis multidimensionais de consciência superior. É possível e necessário começar a utilizar a energia Kar proveniente do consumo de água, cuja importância é vital no processo de descompressão da matéria para passar do plano do homem ao plano do super-homem. Linhas elétricas e alguns alimentos. Nosso corpo precisa dos 7 tipos de eletricidade para funcionar. Nosso organismo é saudável quando essas eletricidades são combinadas em um equilíbrio adequado. Portanto, toda doença é produto de um desequilíbrio energético em nossos sistemas de veículos inferiores, físico, etérico, mental e emocional. Os alimentos, como parte integrante de nossa existência, também absorvem essas energias de acordo com sua composição energética. Levando em consideração os valores da tabela anterior, vamos ver qual a relação que cada uma das linhas elétricas ou essências partônicas tem em nosso corpo. A energia neutrônia, de ação neutra e cor branca, predomina sobre o leite, arroz e farinha. Seu consumo ajuda a neutralizar as energias. A energia Dum Kuali, de ação térmica e cor vermelha, predomina sobre a amora, o mel, rabanete, agrião, espinafre e ameixa vermelha. Seu consumo dá energia e aumenta a produção de glóbulos vermelhos. A energia Dum do ar, de ação luminosa e de cor azulada, está presente em alimentos como a graviola e é recomendada para refrescar. A energia elétron, com ação cinética e cor verde, está presente em alimentos como limão, pepino, alface e abacate. Sua ação é recomendada para tratamentos de pele. Energia Kun, de ação magnético-coercitiva e de cor amarela. Predomina sobre a banana verde, a maçã e a amora preta. A ação desses alimentos limpa o organismo. A energia Quêmio,
com ação distensora estática e cor rubi-ouro, está presente em alimentos como tamarindo, ameixa, melão e uva. A ação desses alimentos relaxa o corpo. E a energia Kar, de ação pulsante ou vital e de cor violeta, está presente na água e sua ação é recomendada para limpar, desintoxicar e equilibrar o corpo. As 12 linhas eletrônicas. O agrupamento de duas essências elétricas dá origem a uma linha eletrônica. Nesta tabela, observamos a combinação de duas linhas eletrônicas, sua constituição, seu respectivo símbolo e o nome da linha eletrônica. Dunkuali duplo origina a linha eletrônica lítmio. Dunduar duplo origina a linha eletrônica Dalme. Dunkuali e Dunduar originam a linha eletrônica Sigma. Dunkuali, predominando sobre Dunduar, originou a linha eletrônica Dalton. Dunduar, predominando sobre Dunkuali, originou a linha eletrônica Nemur. Kun e Kemium originam a linha eletrônica Kappa. Electron e Electron originam a linha eletrônica Dual. De nêutrons e nêutrons originam a linha eletrônica Kuthumi. Elétron e de nêutron originam a linha eletrônica Naur. Elétron, prevalecendo sobre nêutron, origina a linha eletrônica Seld. Nêutron, prevalecendo sobre elétron, origina a linha eletrônica Disley. Quêmio e Dunkuali originam a linha eletrônica Pur. Nossos veículos de manifestação, físicos, etéricos, mentais e emocionais, são essencialmente influenciados por essas linhas eletrônicas, e cada uma delas regula uma natureza comportamental. Por exemplo, a linha lítmio regula estados de letargia e estagnação. Dalme regula dualidade, preguiça mental e indecisão. Sigma regula paixões e emoções. Kappa tende a criar caos ou colapso. Kuthumi gera desequilíbrio, medo e angústia. Pur incentiva discussões e ações judiciais. E, por outro lado, a linha Dalton regula o carisma e a ajuda desinteressada. Nemur regula o pensamento, trabalho e criatividade. O Dual gera equilíbrio e concede controle. Naur gera discernimento. Seld promove a verdadeira sensibilidade. E Disley gera força de decisão. Essas energias são administradas por todos os seres humanos diariamente de forma inconsciente. Por exemplo, quando no ambiente mental predomina a energia Pur, que regula as discussões e ações judiciais, a atmosfera mental dos indivíduos envolvidos e o ambiente em que se encontram fica impregnado por esta energia Pur. Mantendo a memória de todos aqueles eventos discordantes dentro dos elementos físicos presentes, as pessoas envolvidas e, em essência, dentro de cada partícula que está presente naquele local, em um nível multidimensional. Por isso, quando reencontramos aquela pessoa, sentimos culpa e ressentimento, ou quando voltamos àquele lugar, nossa memória se conecta imediatamente com as lembranças que deixamos gravadas nas paredes, no chão, no ar e em todos os componentes daquele lugar, revivendo até mesmo o que sentimos naquele último momento de discussão. Da mesma forma, quando fazemos com que predomine a energia Dalton, que regula o serviço abnegado e abnegação, permeamos todos os elementos presentes com aquela bela irradiação de amor,
atraindo gradativamente todas aquelas formas de pensamento que vibram em igual sintonia. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: dinheiro chama dinheiro, ou dinheiro chama mais dinheiro. Na realidade, é a energia emanada pelo portador, presente nos elementos físicos e suas contrapartes etéricas, que ajuda a amplificar o raio de atração do dinheiro, atraindo mais e mais do mesmo. Assim que o indivíduo muda sua vibração positiva para uma vibração de escassez, por exemplo, intensificando a energia Dao Mokutumi, o dinheiro se afasta, pois esta é uma ação natural da energia. É importante entender que essas 12 linhas eletrônicas estão presentes em todos os lugares e se manifestam multidimensionalmente, onde quer que a atenção seja fixada e uma emoção dirigida. A ação dessas energias responde até mesmo aos estímulos mais sutis emanados do ser humano. Essas energias, também encontradas em composições musicais, por exemplo, sua ação é derivada do pensamento e sentimento com que foram qualificadas ou gravadas pelo intérprete ou pela banda musical. Suas energias vitais impregnam o som com sua essência, como se a música recebesse uma assinatura indelével no nível micromolecular e multidimensional. É por isso que um determinado gênero musical desperta em nós diferentes pensamentos, emoções e memórias. A ação vibratória interna de qualquer faixa musical traz consigo essas energias gravadas em si, que se identificam conosco dependendo do estado de consciência em que nos encontramos. Como se fôssemos uma tábua furada e a música os ladrilhos, que se encaixam perfeitamente em nós. Falando mais concretamente, se alguém ouve uma música que fala de desamor, que geralmente traz impressa uma energia litmo de estagnação, ao coincidir com o estado de consciência que acaba de descobrir que sua companheira é infiel, então não fará mais do que potencializar este sentimento de que crê ser vítima. Essas energias estão presentes na música, na comida, no ar, nos espaços, etc. E nós os respiramos através de nossa atenção o tempo todo. E da mesma forma, podemos também direcioná-lo, gravá-lo conscientemente em nós, nas outras pessoas, nos objetos e no meio ambiente. Por exemplo, segure à mão um objeto com o qual sempre terá contato. Pode ser a chave de sua casa ou uma peça de roupa. Agora feche os olhos e visualize grandes quantidades de partículas transferindo-se de sua coroa através de seu braço e fluindo através de sua mão para o objeto. E diga em voz alta ou mentalmente: eu sou harmonia, verdadeira paz e amor. Eu sou harmonia, verdadeira paz e amor. Eu sou harmonia, verdadeira paz e amor. Faça sozinho, toda vez que se deparar com aquele objeto, por uma semana, apenas uma semana, já que apenas 7 dias são suficientes para imprimir um pensamento sobre um objeto e fazê-lo durar vários anos, dependendo da intensidade de sua intenção. Então, eles verão que as fibras partônicas de seus corpos mentais respondem às vibrações emanadas por aquele objeto, ao qual o pensamento positivo foi impresso, lembrando-os de que são abundantes, plenos, harmoniosos ou o que quer que tenham decidido imprimir nele. As pessoas imprimem pensamentos todos os dias, mas de forma inconsciente. Por exemplo, quando uma pessoa recebe muito bullying e ataques de diversos tipos, fica impregnada por aqueles ataques insistentes, que a nível energético são registrados como uma marca indelével de sofrimento em seus veículos inferiores, o que o faz responder de maneiras inesperadas ou diferente de como uma pessoa que nunca recebeu ataques
pode reagir. Para este exemplo específico, você pode se libertar dessas amarras usando o exercício anterior, mas não impondo o pensamento a um objeto, mas aos corpos físico, etérico, mental e emocional. Isso pode ser feito por você ou por outro. É essa mesma vibração energética que deixamos entrar ou que geramos e emitimos que nos permite atrair certas pessoas, coisas e situações, ou afastá-las de nós. E com relação a esta questão de absorção de energia, uma pessoa espiritualmente forte é aquela que preencheu seus veículos, por assim dizer, com várias camadas de energia divina, para as quais as formas de energia negativa não cabem mais dentro da composição multidimensional do referido ser humano. Essa é a importância de nos fortalecermos em todos os sentidos, pois assim não seremos afetados pelos pensamentos e emoções dos outros, ou pelos ambientes com os quais entramos em contato. Linhas radiais ou plasma. As linhas elétricas são combinadas para dar origem a novas e poderosas formas de energia, gerando linhas radiais ou linhas de plasma. Dual dupla originam alfa. Dalton mais Nemur originam gama. Nemur mais Nemur originam lime. Lítmio mais Dalme originam Dali. Kappa mais Kappa originam Kali. Celd mais Disli originam Cílio. E sigma mais sigma originam Celi. Os 7 plasmas são os mesmos 7 raios da metafísica, com exceção do plasma Kali, que é substituído no caso dos 7 raios pelo beta. Porém, o beta não é um plasma, embora seja um dos 7 raios. Não é um plasma porque é composto de 3 linhas eletrônicas dual. Neste caso, dual triple, que dá origem ao raio beta, também é conhecido como superplasma, e origina as frequências mentais beta, alfa, teta e delta. Essas energias maravilhosas são usadas em todas as terapias de cura energética como o Reiki. Porém, seu uso seria muito mais poderoso se um estudo profundo dessas energias fosse feito. Agora, o fato de que nossa atenção e concentração podem gerar milagres em nossas vidas está fazendo sentido, sendo que as energias pulsantes das linhas eletrônicas e das linhas radiais se intensificam quando lhes damos rédea solta através de nossos poderes criativos de pensamento, sentimento, palavra e ação. Devido aos mesmos componentes característicos de cada uma dessas energias radiais ou plasmáticas, sua radiação se intensifica em um determinado dia da semana. É interessante saber que neste nível estão os chamados 7 raios, os mesmos que já são conhecidos nas escolas esotéricas. Cada uma dessas energias vibra em uma tonalidade específica. Na segunda-feira, prevalece a radiação alfa, amarela ou dourada. Na terça-feira, prevalece gama, com tonalidade avermelhada ou rosa. Na quarta-feira, se intensifica lime, com tonalidade branca. Na quinta-feira, Dali prevalece e irradia com a tonalidade verde. Na sexta-feira, impõe-se a energia beta, de coloração ouro-rubi. No sábado, prevalece o cílio e tem tonalidade violeta. E no domingo, é imposta a energia Celi, de tonalidade azul. Como a radiação benéfica de um dos 7 raios predomina a cada dia da semana, muitas pessoas tendem a aproveitar muito mais essas qualidades fazendo uso da chamada cromoterapia, vestindo-se com a cor que corresponde a cada dia para estar em ressonância
com a vibração correspondente. Revendo um pouco, temos que os 6 tipos de eletricidade cósmica geram 12 linhas de energia eletrônica, e estas, por sua vez, geram os 7 plasmas radiais ou raios cósmicos. Quantinômio citobárico. Visto que estamos examinando a questão da propagação de energia, é pertinente fazer uma pequena revisão do que é a quantinômio citobárico. Quanti significa quântico. Nômio significa número. Cito significa célula. Bárico significa pressão. O quantinômio citobárico é um gerador de energia que atua em 2 direções: internamente, no plano em que está localizado, e externamente, como produtor das linhas de força fastênica ou áurica. Cada quantinômio citobárico é composto por 4 neutrônias, dispostas em uma ordem radial circular. O ser humano possui 960 desses quantinômios citobáricos por todo o corpo, sendo que deles 7 são os principais, também conhecidos como centros geradores de energia ou chakras. Que o amor de Deus esteja sempre presente com você.